Olá, você que nos assiste pela CNN. A gente interrompe agora a programação para informar uma notícia de última hora. A Procuradoria-Geral da República acaba de pedir a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado. O parecer do procurador Paulo Gonet foi a última manifestação que faltava para a abertura desse julgamento. A gente lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes do Núcleo 1 respondem por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito, organização criminosa e dano ao patrimônio tombado. A gente segue por aqui acompanhando as atualizações desse caso e voltamos em breve com mais informações. Breaking News, CNN. Mais uma vez, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Conta pra gente os destaques desse depoimento, Pedro. São várias oitivas do Mauro Cid aqui no Supremo Tribunal Federal, né, Márcio? Pois é, ele foi ouvido mais uma vez, nesta vez na condição de informante para esclarecer pontos específicos dos outros núcleos da trama golpista. Ele responde ainda neste momento questionamentos que estão sendo feitos pelos advogados de defesa dos outros núcleos, do núcleo 2, 3 e 4. Isso porque pontos da sua delação serviram de embasamento para os relatórios produzidos contra essas pessoas e também para o pedido feito pelo Ministério Público de julgamento destas pessoas nos outros núcleos. Trago alguns dos destaques do que foi dito por Mauro Cid. Ele voltou, por exemplo, a repetir que o Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi ao Palácio da Alvorada se encontrar com o ex-presidente, acompanhado de um jurista, e naquela oportunidade entregou uma minuta golpista, com pontos que poderiam embasar ali, eventualmente, uma discussão para a manutenção do ex-presidente na presidência da República. Falou também sobre encontros ali, foi questionado sobre outros pontos que embasam boa parte das investigações contra estas outras 26 pessoas que são réus também nesta trama golpista. Em outros núcleos, a gente citou, por exemplo, o núcleo crucial que conta com o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem outros núcleos como o dos militares, as pessoas que eventualmente planejaram a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Esses núcleos foram divididos pelo Ministério Público. A audiência ainda está acontecendo aqui na primeira turma do STF, com as pessoas participando por videoconferência. Márcio. Muito obrigado, Pedro Teixeira, que está lá no Supremo Tribunal Federal. Aqui comigo no estúdio, Caio Junqueira, nosso analista de política. É importante destacar esses depoimentos de Mauro Cid, como o Pedro falou. Mais uma vez ele vai ao Supremo Tribunal Federal esclarecer pontos. E ali, num trecho do depoimento dele, Caio, Mauro Cid diz que Felipe Martins, ex-assessor da presidência, ex-assessor de Jair Bolsonaro, não viajou aos Estados Unidos com o ex-presidente. Boa noite, Caio. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Isso é muito importante, né? Esse caso do Felipe Martins talvez seja o mais controverso, né, de toda essa história. E o que o Mauro Cid disse hoje nessa fala ali na presença do ministro Alexandre de Moraes, como você disse, Márcio, que o Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos no final de dezembro de 2022, junto com o então presidente, na véspera ali, dia 30 de dezembro de 2022, com o Bolsonaro, né? E é interessante porque essa viagem, essa suposta viagem do Felipe Martins, que não aconteceu, que é o que sustentou a prisão dele por 6 meses, uma prisão preventiva por 6 meses, ele ficou preso por 6 meses, porque ele supostamente teria viajado, mas depois comprovou que ele não viajou. Além disso, né, o que ele, o Mauro Cid, disse? Que não possui nenhuma prova contra o Felipe Martins, que não sabe se o Felipe Martins tem relação com a tal da minuta do golpe, né, que foi encontrada na casa do Anderson Torres, nem com a minuta encontrada no celular do próprio Cid. Falou também que a minuta não dava ordem a ninguém, nem nunca foi assinada, que o Cid era o responsável pela agenda do presidente no Palácio da Alvorada e pelos registros de entrada e saída, e que não dá para garantir quem entrava e quem saía do Palácio da Alvorada por esses registros, né, que são muito fluidos. A defesa, ali foi interessante no momento, ao longo dessa segunda-feira, a defesa do Felipe Martins confrontou ali, né, perguntou para o Cid sobre os depoimentos do ex-comandante do Exército Freire Gomes, do ex-comandante da Fábio Batista Júnior, que disseram, e a gente trouxe isso aqui no Prime, né, que o Felipe Martins não estava na tal da reunião que se debateu a minuta. E depois a defesa confrontou ali também o Cid com os depoimentos do próprio Bolsonaro, do Paulo Sérgio, que é o ex-ministro da Defesa, e do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, que também disseram
que o Felipe Martins não estava na reunião. E perguntaram se todas essas pessoas estavam mentindo e só ele estava falando a verdade e preferiu ficar em silêncio. Agora, muito importante, Márcio, teve um movimento aí nos últimos dias, acho que na sexta-feira, que a defesa do Felipe Martins entrou com uma ação que acabou caindo com o ministro André Mendonça, né? Que vai ser o relator, é uma ação protocolada também pela defesa do Felipe Martins, que tenta atrasar o andamento desse inquérito sobre a trama golpista. A defesa do Felipe Martins questionou a atuação ali do Alexandre de Moraes, é uma praxe ali, né, dos advogados do CELS, questionando a atuação do Moraes, que é o relator do inquérito, acusando ali de não ter respeitado a legítima defesa do Felipe Martins, tirou direitos básicos ali, permissão para não dar entrevistas, alegando que essas oitivas ali foram realizadas sob fundamentos que afrontam o amplo direito à defesa e ao contraditório. Agora, se você me perguntar, vai prevalecer? De repente o André Mendonça vai entrar ali com uma liminar? Não dá para a gente saber, muito difícil, tem um contexto geral e agora um contexto internacional também, né? Dessa investigação, desse julgamento, já tendo relação com o tarifaço, está tudo virando quase que uma coisa só, Márcio. Mas teve esse movimento, que é um movimento interessante, com base ali num artigo do Regimento do Supremo, então pode ser. E a gente tem que observar como que o André Mendonça vai se posicionar em relação a esse pedido, novo pedido de sexta-feira, eu acho, da defesa do Felipe Martins. A gente sabe que o Felipe Martins está em outro núcleo, não está nesse primeiro núcleo do processo, ou seja, nas alegações finais a serem apresentadas hoje pela Procuradoria, não vai aparecer Felipe Martins. Se a gente cria uma expectativa aqui, será que sai ou não? Não vai ter agora. Mas isso pode aparecer nas alegações finais da Procuradoria quando for o núcleo de Felipe Martins. Sim. Todas essas pontas soltas, digamos assim, podem surgir ali. Sim, exatamente, mesmo porque ele era um personagem importante ao longo de todo o governo Bolsonaro. Agora, a grande questão que aparece hoje de novo, apareceram nos depoimentos, viajou ou não viajou? O Cid fala que ele não viajou e depois isso acabou sendo comprovado mediante GPS, mediante pedido de Uber, de táxi, que ele não estava. Mas o problema é que ele acabou ficando numa preventiva por 6 meses em razão disso. Por isso que eu sempre toco nesse assunto. E é um caso que a gente olha com um pouco mais especial, porque é um caso, no mínimo, ali controverso dentro desse processo todo. Muito obrigado, Caio Junqueira, que continua nessa edição do CNN Prime Time. O Brasil se prepara para reagir ao tarifaço de Donald Trump. Amanhã, terça-feira, o governo federal pretende reunir setores da indústria e do agro para tratar das tarifas impostas por Trump às exportações do nosso país. Hoje, falando com jornalistas, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, diz que vai convocar até empresas americanas para essa reunião. E vamos também marcar com entidades, empresas americanas, porque tem uma integração de cadeia. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós somos o terceiro comprador do carvão siderúrgico americano. Fazemos o aço plano e vendemos para os Estados Unidos. Fazemos o aço semiplano e vendemos para os Estados Unidos, que faz produto acabado, motor, automóvel. Então, há uma integração. Você compra o carvão siderúrgico, faz o semiplano e vende para os Estados Unidos acabar e fazer o produto final. Então, é evidente que as empresas americanas também vão ser atingidas. Então, nós vamos conversar também com as empresas americanas e com as entidades do comércio Brasil e Estados Unidos, como a ANCHA. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também decidiu marcar uma reunião com empresários dos principais setores afetados pelo tarifaço de Donald Trump. Eu volto com os nossos analistas Caio e Jussara. Só que, Caio, um detalhe chama atenção na agenda. A reunião é no mesmo dia e na mesma hora que foi marcada pelo governo federal, pelo ministro Alckmin. Isso, Márcio. Boa noite, Jussara. Márcio, tem várias camadas aí, eu vou tentar ser bem breve. Primeiro, 2 reuniões para tratar do mesmo assunto, uma em Brasília e outra em São Paulo. Segundo, os 2 governos, né, são governos antagônicos, né, o Tarcísio é oposição ao Lula e vice-versa, promovendo as reuniões, cada um tentando buscar esse protagonismo nessa agenda com o setor privado. Terceiro ponto, muito importante, a reunião de São Paulo é 9h30 da manhã no Palácio dos Bandeirantes. A reunião de Brasília, uma às 10 da manhã com a indústria e outra à tarde, vamos dizer assim, com a agroindústria, com representantes da agroindústria. Ou seja, acaba se chocando, inevitavelmente. Terceiro ou quarto ponto, Márcio. A reunião de Brasília do governo Lula, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo participa.
né? Ele é muito próximo, né? O pai foi vice-presidente da República, era o Zé Alencar, enfim, é muito próximo ao Lula. Só que a reunião de São Paulo foi articulada pelo ex-presidente da Fiesp, que é o Paulo Scaff, que desde o final de semana operou ali para que 15 grandes empresários exportadores participassem. Então tem outra contradição, polarização aí também. O presidente da Fiesp, da reunião com os empresários paulistas, não estará, mas estará em Brasília. E o ex-presidente da Fiesp articulando junto com o governador. E para finalizar, na reunião de São Paulo, vai ter o representante, o cargo máximo hoje, porque não tem o embaixador dos Estados Unidos aqui em Brasília, vai participar, é o encarregado de negócios, que é o Escobar, vai participar da reunião com o Tarcísio de Freitas. A gente sabe que o bolsonarismo tem uma aliança, a direita tem uma aliança mais próxima do trumpismo, e essas reuniões em Brasília do governo Lula não vai participar ninguém da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Ou seja, são 2 reuniões no mesmo dia. Amanhã a gente vai trabalhar bastante, mas chama atenção que a polarização política ela está entrando em termos empresariais, em termos diplomáticos, em termos da relação do Brasil com os Estados Unidos e do próprio setor produtivo e privado. É o que a gente mais precisa, né, Caio? Entrar divididos nesta discussão com ninguém mais, ninguém menos que Donald Trump e os Estados Unidos. Agora, como o próprio Caio falou da polarização política, Jussara, pegando um pouco dessa parte política, dessa discussão toda, como é que essa iniciativa do governador Tarcísio de puxar para ele essa negociação com os Estados Unidos está sendo encarada pelo próprio bolsonarismo? Se a gente leu a entrevista hoje na Folha de São Paulo de Eduardo Bolsonaro, percebe que, pelo menos Eduardo, não está gostando nada disso e não esconde esse desgosto pela tentativa de negociação do governador de São Paulo. É isso, Márcio. Boa noite, Caio, que eu não tinha visto ainda na tela. Olha, o que acontece? Além da polarização, há uma divisão dentro da direita sobre essa atuação em relação, como se comportar em relação ao tarifaço de Donald Trump. O governador Tarcísio de Freitas, ele tem buscado negociar ali dentro das possibilidades deles, colocou como um canal para negociar com os Estados Unidos, para pedir um recuo dessa tarifa, só que isso é contrário ao que quer Eduardo Bolsonaro, como você disse. E eu conversei com o jornalista Paulo Figueiredo, que é uma pessoa que também está nos Estados Unidos, ele é réu no processo de tentativa de golpe de Estado, vive nos Estados Unidos há alguns anos, e ele tem articulado, junto com Eduardo Bolsonaro, essa aproximação com a Casa Branca. O que ele me disse? Vou resumir um pouco aqui do que ele me relatou. Ele fala o seguinte: sim, temos interlocução com a Casa Branca, mas essa tarifa que foi imposta por Donald Trump é uma exclusividade do presidente americano. Por outro lado, o que diz Paulo Figueiredo, que é aliado de Eduardo Bolsonaro, diz que ele concorda integralmente. Bem, perguntei para ele, olha, mas tem possibilidade de Trump recuar se não houver ali, de repente, um perdão a Bolsonaro? E ele diz que fora de anistia não tem hipótese de negociação. E ele, claro, Figueiredo se dizendo o interlocutor da Casa Branca, importante pontuar isso. Mas tem um detalhe, questionei ele especificamente sobre a atuação de Tarcísio de Freitas. E o que ele diz é que Tarcísio de Freitas não tem interlocução internacional, que ele não tem acesso à Casa Branca, e diz o seguinte, ainda critica Tarcísio de Freitas por estar conversando com Gabriel Escobar, que é o encarregado de negócios da Embaixada Americana. Como citou o Caio, o Gabriel Escobar estará amanhã nessa reunião com empresários lá com o governador de São Paulo, mas, como me disse o Paulo Figueiredo, que ele não tem acesso à diplomacia, que ele é do 6º escalão da diplomacia. Então, as críticas ao governador Tarcísio de Freitas vêm do próprio bolsonarismo.